Olá pessoal, aqui é o Douglas, técnico de segurança do trabalho da SPSP, trazendo para vocês aí hoje mais um treinamento previsto na norma regulamentadora NR17, que trata o assunto de ergonomia. Como já visto no treinamento anterior sobre o EPI, nas empresas a gente possui 5 grupos de riscos, sendo eles os físicos, os químicos, biológicos e os mecânicos, onde especificamente hoje vamos estar abordando o assunto riscos ergonômicos. Esses riscos que são reconhecidos como esforço excessivo, movimentos repetitivos, mobiliários inadequados, transporte manual de peso, postura inadequada, baixa luminosidade, monotonia e repetitividade. A ergonomia é uma disciplina que tem como finalidade combinar o ambiente físico às características fisiológicas da pessoa, ou seja, cada ser humano ele tem uma característica fisiológica, altura, peso, medidas, cada um é único. Então a ergonomia ela vem como uma ciência que tem uma forma de adaptar o trabalho ao seu biotipo do seu corpo humano. A NR17 diz que ela tem como objetivo estabelecer requisitos que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, proporcionando conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Bom, parece que é uma coisa assim que é meio óbvio, né? Se a gente está trabalhando e aquela posição de trabalho que a gente está exposto é uma posição confortável, automaticamente nosso corpo vai chegar no fim do dia de trabalho, ele vai estar menos cansado e consequentemente produzindo mais. E como reflexo isso na nossa saúde, o nosso corpo tende a não ficar doente por causa das condições ergonômicas do trabalho. As condições de trabalho incluem aspectos relacionados ao levantamento e transporte e descarga de materiais, mobiliário e equipamento, condições ambientais no posto de trabalho e a própria organização do trabalho. Bom, são considerados aí os riscos ergonômicos, né? Como a gente falou lá no primeiro quadro de riscos, movimentos repetitivos, posturas inadequadas, excesso de esforço físico, monotonia, mobiliário inadequado. O que acontece, né? Quando a gente tem é reconhecido que existe um risco ergonômico, vem na empresa um especialista em ergonomia, aonde ele vai estar analisando posto de trabalho por posto de trabalho, por função, e vai estar fazendo uma análise ergonômica do trabalho daquele posto, daquela função, para poder estabelecer se naquela atividade existe risco do funcionário estar se lesionando ou não. Caso existam riscos, aí esse profissional vai estar propondo melhorias ergonômicas para que os cálculos que ele vai fazer relacionados à biomecânica do trabalhador dê um número aceitável em que diminua a probabilidade do funcionário, dessa pessoa que está executando a atividade, adoecer. Levantamento e transporte e descarga de materiais. Ao realizar o levantamento ou a movimentação manual de cargas, é uma atividade de risco para a saúde física do colaborador, pois quando é exercida de maneira incorreta, pode provocar lesões no seu sistema músculo-esquelético. Por isso a gente sempre vai estar adotando algumas técnicas, que são cuidados, né, para que a gente consiga executar esse trabalho de movimentação, manuseio de cargas, materiais pesados, sem que a gente corra riscos de estar se lesionando. Então a primeira coisa que você vai estar fazendo ali é verificar o caminho que você vai percorrer com o material. Ver se não tem nenhum obstáculo, madeira, fios expostos, ferramentas, mobiliários, coisas que possam estar atrapalhando o seu trajeto que você vai fazer com aquele material pesado. Se tiver,
vamos lá, vamos remover esse material, depois a gente volta, pega a nossa carga e transporta até o local. Eliminar, né, todos os possíveis de seu caminho. No entanto, não se esqueça daqueles cuja remoção não for possível fazer. Muitas vezes a gente vai ter obstáculos que são pesados, maquinários pesados, coisas que a gente não vai conseguir tirar do local, que são fixos naquele local. Então a gente vai ter que ficar atento a essa movimentação, para que a gente se movimente de forma segura, sem bater contra esse objeto pesado aí de massa maior do que outros aí, que pode estar atrapalhando o nosso caminho. 4. Verifique o peso e o volume da carga. Isso aí eu acho que é um dos itens mais importantes durante a movimentação e manuseio da carga. Por quê? Primeiro você vai analisar se você tem capacidade física para carregar uma carga com esse peso. Se você tiver a capacidade física de carregar esse peso, ok. Aí você vai passar para o próximo item, que é o volume, ou seja, o tamanho. Às vezes o material não é tão pesado, mas devido a ele ter um tamanho elevado, você vai ter dificuldades para conseguir manusear ele e segurar ele, ok? Então aí você vai precisar estar pedindo ajuda a um colega para poder fazer o transporte, ou utilizar a quinta possibilidade, que é verificar a possibilidade de fazer o transporte com carrinhos hidráulicos, empilhadeira, carriola, carrinho de movimentação de material para quem é aí da área de limpeza. Enfim, se você tem a possibilidade de carregar qualquer material que tenha um certo peso, procura sempre ver se você tem à sua disposição algum equipamento que vá te auxiliar, para que possa aliviar o peso, para que você venha correr menos riscos ergonômicos, ok? Ao abaixar-se para colocar ou pegar um objeto no chão, incline-se levemente para frente, apoie a mão no joelho da perna que estiver flexionada à frente. Veja a setinha do mouse, ó, conforme a figurinha aqui, a mão no joelho para poder dar um apoio maior para a coluna. Os ombros devem estar para trás em relação aos joelhos, que estará dobrado. Ou seja, o joelho está aqui à frente. O ombro vai estar atrás da linha do joelho para você poder abaixar. E nunca inclinar a coluna em um ângulo de 90 graus, sem flexionar os joelhos para se abaixar. Esse exemplo aqui na terceira figurinha, onde a pessoa está se abaixando, dobrando apenas o peso da coluna. Aliás, só apenas a força da coluna. Lembrando que a nossa coluna, ela possui uma musculatura que não é própria para suportar peso. Então a gente não deve estar abusando do excesso de peso e forçando a coluna para poder fazer transportes. Sempre procurar utilizar, flexionar os joelhos e as pernas. As pernas e os joelhos, esse sim, possui musculatura que suporta aí uma certa pressão de peso, ok? Ao agachar-se, manter as costas retas. Nunca abaixar dessa forma aqui, ó, inclinando a cabeça para frente, porque quando você inclina a cabeça para frente, você vai também curvar a sua coluna. Curvando sua coluna, você pode ter um problema que está relacionado à hérnia de disco. O disco é essa partezinha aqui, ó, que tem na coluna vertebral. Esse disco é um disco gelatinoso, que ele serve como um amortecedor para a estrutura óssea da nossa coluna. Se a gente se habitua a estar pegando pesos sem estar utilizando a postura correta, o que vai acontecer com esse disco? Ele vai se desgastar com uma maior rapidez, e nesse desgaste que ele vai produzir, vai nascer as hérnias de disco, onde ela vai pressionar as terminações nervosas nossas, e a gente vai começar a sentir fortes dores nas costas, irradiando para as pernas, ok? Então, para a gente não ter essa doença de hérnia de disco, é importante a gente estar seguindo essa norma de segurança aí ao abaixar-se, para poder pegar e levantar qualquer material. Primeiro,
manter a cabeça e as costas em linha reta, segurar firmemente a carga usando a palma das mãos, levantar-se usando somente o esforço das pernas e mantendo os braços esticados ao sustentar o peso, colocar o peso nos ombros e segurar com firmeza o saco e iniciar o transporte mantendo a coluna reta. Isso para transporte de sacarias, né? Quando a gente vai carregar algum saco aí de algum material pesado, a gente vai estar fazendo dessa forma, colocando em um dos ombros, apoiando e carregando. E sempre lembrando que o mais importante é coluna reta. Sempre mantendo a coluna reta, nunca curvar a coluna. Ao levantar e transportar manualmente placas, abaixe e segure a placa com uma das mãos no sentido do comprimento. Levante a placa, aproximando o corpo com auxílio das mãos para transportar. Mantenha as cabeças e costas em linha reta e a placa junto ao corpo. Não só a placa, mas qualquer material que você for transportar, o mais próximo ao corpo é o ideal, porque quanto mais distante, a gente vai exercer uma força a mais na nossa coluna, devido à distância da massa e o eixo que vai estar carregando o material. Então sempre trazer para próximo do peito, para próximo do ombro, sempre junto ao corpo o material que a gente for estar carregando, ok? Ao levantar e transportar manualmente tábuas e caibros, apoie uma das mãos no joelho, mantendo as costas e a cabeça em linha reta, segurando a tábua. Reaja ao peso da tábua, dobrando o joelho. Equilibre a tábua colocando a mão para frente tanto quanto possível e iniciando o transporte. Então sempre que for fazer aí o manuseio, o transporte de materiais que são compridos, né? No caso aí está citando os caibros, madeiras, né, que a gente for fazer, sempre procurar equilibrar metade desse peso para trás, uma parte para frente e a mão sempre bem apoiada, evitando que escorregue. Lembrando, né, manusear material, que nem a tábua, madeira, pode sair farpa, pode entrar na mão. Importante também aí o uso de luvas, ok? Ao girar o corpo, isso também é muito importante, porque quando a gente vai girar o corpo, a nossa coluna vai estar fazendo um movimento de fricção no disco, porque a vértebra de cima fica em movimento, a de baixo fica parada, e você torce o corpo, aquilo também vai causar um desgaste prematuro no seu disco vertebral. Então é importante, sempre que for girar o corpo, não movimentar somente o tronco, mas movimentar as pernas, manter a coluna parada, deixar ela quietinha, suportando apenas o peso, e gira o corpo movimentando as pernas e não somente a parte de cima do corpo, beleza? Vamos para o próximo slide aqui. Nunca carregar peso na cabeça. Essa prática é extremamente prejudicial, pois pressiona os discos da coluna cervical, levando à degeneração. Isso é muito importante. A coluna cervical, ela passa todas as terminações nervosas do nosso corpo nela. Se você tem uma lesão de medula óssea, de medula espinhal, nessa região você pode ter a paralisia do seu corpo inteiro. Eu tive um caso de um funcionário que estava carregando um peso na cabeça de maneira irregular e ele pisou em falso. No que ele pisou em falso, o negócio pressionou o pescoço dele meio que torto. E nisso que pressionou, ele começou a sentir fortes dores nas costas. Imobilizamos ele, deixamos ele quietinho e mandamos ele para a Santa Casa. Chegou na Santa Casa, fez um raio-x e diagnosticou uma fratura de vértebra na cervical. Por sorte, essa fratura ficou somente na estrutura óssea, não atingindo a medula espinhal, mas esse cara poderia ter sofrido uma lesão de medula espinhal e ter ficado tetraplégico. Então esse tipo de situação de carregar pesos, sacos em cima da cabeça, evitem ao máximo, pois não tem só a questão do risco ergonômico, né, que é o desgaste que você vai ter nos discos da coluna cervical,
Mas também, se você pisa em falso, escorrega, esse peso está caindo sobre sua cabeça e causando uma lesão mais grave. Ao conduzir grandes volumes, sempre solicite a ajuda de um companheiro, preferencialmente de uma altura similar à sua, para se evitar o desnível do objeto. Ou seja, você tem 1,80 m. Se você for pegar um material comprido aí, vamos por aí uns 2 metros de comprimento, e solicitar ajuda para um colega que tem uma altura inferior ou superior à sua. Se você tem 1,75 m, você pede para um que é mais baixinho, que tem 1,50 m, você vai ficar segurando no alto e ele mais embaixo, e isso vai causar lesão e um esforço maior, tanto para um quanto para outro. Então, procurar sempre que for carregar material, que alguém for ajudar, chamar alguém da mesma estatura física, porque daí a gente vai conseguir equilibrar a carga e o desgaste vai ser menor. Sempre que possível, utilizar carrinhos e equipamentos próprios para o transporte de material. Muitas vezes na nossa empresa, a gente vai ter à nossa disposição carrinho, talhas, pontes rolantes, empilhadeiras, enfim, diversos tipos de equipamentos que podem auxiliar a gente a fazer o carregamento e manuseio dessas cargas. Então, sempre que possível, solicite um operador dessa máquina, solicite um equipamento para que possa estar facilitando o seu trabalho. Agora, falando um pouquinho sobre a questão de postura correta em frente ao computador. Isso é mais voltado para o pessoal que vai entrar no trabalho aí na área de administração, que precisa de estar manuseando aí o microcomputador, que muitas vezes trabalha a maior parte do dia sentado. Então, a postura estática, ela também é um risco ergonômico, onde a pessoa se manter sempre naquela mesma posição, e se essa posição for desfavorável à biomecânica do trabalhador, certamente com o passar do tempo ele vai passar a sentir dores no ombro, nos punhos, na coluna, e pode estar desenvolvendo aí diversas patologias ocupacionais, entre elas aí a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, lesões aí no túnel do carpo, né, que o pessoal fala lá, síndrome do túnel do carpo, é um tipo de tendinite, que é uma inflamação que acontece aí nas mãos e nos punhos. Pode estar desenvolvendo aí uma tendinite de ombro. Enfim, vários tipos de lesões podem ser tomadas no caso aí da gente não seguir as regras para a operação de um computador da maneira correta. Então vamos lá, o que a gente tem que estar prestando atenção? Prefira ambientes neutros, com superfícies não refletoras e pouco ruído. O ruído, ele também é um risco ergonômico, né? Para a pessoa que trabalha, que tem necessidade de se concentrar no trabalho para fazer alguma tarefa, o ruído ele pode estar atrapalhando na questão dos níveis de concentração e causando uma irritabilidade ali no profissional, e o trabalho dele ele pode não render como ele deveria num ambiente silencioso e propício ali para a execução do trabalho. Regule o brilho e o contraste do monitor. Então, o brilho e o contraste do monitor do seu computador, ele tem que estar de uma forma adaptável e confortável para você que vai estar operando aí o computador. O teclado diretamente à sua frente. Deixa sempre o teclado que você vai usar para digitar seus e-mails, textos e documentos sempre à sua frente, num plano reto, ok? Sempre importante. Veja aqui na setinha a posição do punho, ó, tá retinha, plana em relação ao teclado. Joelhos discretamente abaixo do quadril. Apoios, pés apoiados no solo ou em descanso para os pés. É importante que a perna nunca fique de pendurada, porque ela ficando de pendurada, a gente vai exercer uma pressão na parte de baixo aqui da coxa,
e essa pressão pode alterar aí a circulação sanguínea para os membros inferiores. Então é importante manter sempre os pés apoiados no chão ou em suportes apropriados para o pé. Existe aí para as pessoas que têm uma estatura mais baixa, aí para poder não ficar com os pés no chão, esse tipo de suporte, ok? Utilize iluminação adequada com luz indireta de preferência. Iluminação adequada vai em questão da luz que é utilizada aí no seu escritório, no seu posto de trabalho, né? Cada função existe aí uma tabela da norma técnica brasileira que fala qual que é a quantidade de iluminação que cada posto de trabalho tem que ter. Então o ergonomista, quando ele faz o trabalho de análise ergonômica, ele vai estar sempre visitando os postos de trabalho e verificando o nível de iluminamento do local para saber se atende os mínimos para a questão de conforto visual aí do trabalhador. Ombros e quadris alinhados. Veja bem, ó, o ombro do trabalhador está aqui e o quadril está aqui. Então ele vai estar em linha reta, mantendo uma postura aí, ó, adequada. Punho em uma posição neutra, sem dobrar, evitar deixar a mão, essa parte do corpo para cima, ou o teclado muito alto e o punho dobrado para baixo. Isso aí também é um dos causadores de lesão. Okay? Sempre está usando aí as ferramentas ergonômicas para poder manter aí a postura o mais confortável no trabalho possível, que é assim que a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho render e conseguir manter a nossa saúde. Descanso para o braço. Repara que o descanso para o braço, ó, ele precisa estar na mesma linha que a mesa de trabalho. Para quê? Para que o braço tenha uma flexão de 90 graus em relação... Aliás, o antebraço tenha uma flexão de 90 graus em relação ao braço, ok? E o punho se manter reto para que faça a digitação. Descanse o braço na altura do cotovelo e a altura do assento, abaixo da patela do joelho, ok? Então você vai ter que estar sempre alinhando o braço numa posição natural em que o seu ombro vai ficar relaxado no suporte da cadeira. Isso aí é essencial aí para se prevenir lesões de ombro e de punho. Beleza, gente? A regulagem da altura do assento aí vai ser de acordo com a sua estatura. Uma pessoa mais alta pode precisar de uma cadeira mais baixa, a pessoa mais baixa, cadeira mais alta. A regulagem do braço, que é importante vocês fixarem ela sempre da altura da mesa. Ginástica laboral. Isso é um programa que constituído pela empresa, onde uma sequência de exercícios específicos que visam a prevenção de doenças ósseas musculares. Então, normalmente as empresas fazem aí análise ergonômica, identificam os seus riscos ergonômicos, né? E de acordo com os riscos ergonômicos que o trabalhador está exposto, esse fisioterapeuta ergonomista vai estipular alguns exercícios. Esses exercícios eles têm o objetivo de estar prevenindo lesões no ambiente de trabalho. A gente vai estar fazendo um alongamento, um aquecimento, preparando nossa musculatura para poder executar o trabalho, e no encerramento do trabalho ele tem a finalidade de fazer um relaxamento para que a gente possa descansar e estar se recuperando aí o mais breve possível para a próxima jornada de trabalho. Benefícios da ginástica laboral. Estimula outras atividades físicas. Bom, é mais do que falado, né? No mundo de hoje a gente tem muita facilidade, as coisas são fáceis, né? Hoje, em vez da gente ir lá pegar a comida, temperar, preparar, limpar, cozinhar, usa fogão, usa panela, aí depois você vai lá, faz sua refeição, aí depois você faz sua refeição, você volta
volta para a cozinha, aí você tem que pegar, lavar tudo aqueles resíduos, aqueles objetos que você utilizou, e a gente acaba evitando hoje a prática de atividades físicas, né? Isso que eu acabei de relatar agora é uma prática que a gente tem no dia a dia e normal, né? Porém, com o dia corrido que a maioria das pessoas tem, a gente tende a fazer aí uma refeição mais rápida, pede um lanche, vai no fast food, e aí a gente acaba tendo uma refeição que não é muito legal, e isso acaba agregando peso no nosso corpo, o que não é bom para a nossa saúde. Então, a partir do momento que a pessoa começa a fazer a atividade laboral, a ginástica laboral, a gente tem um princípio ali de começa a despertar, o nosso corpo começa a produzir alguns hormônios que nos estimulam e faz a gente começar a se sentir bem. E a prática de exercícios físicos regulares faz a gente ter um controle desse nosso sobrepeso, da nossa saúde. Então é importante não só a prática da ginástica laboral no dia a dia de trabalho, conforme o programa aí da sua empresa, mas também estarmos fazendo regularmente, pelo menos 3 vezes, 30 minutos de exercícios por semana. Já vai ajudar muito na questão aí de saúde em relação ao metabolismo. Reduz a fadiga e o estresse, melhora a postura, melhora a concentração, melhora o fortalecimento muscular, reduz a incidência de dores e lesões como lombalgia, cervicalgia e tendinites. Então, tudo aqueles riscos ergonômicos, aquelas possíveis doenças que a gente tratou, a ginástica laboral, ela tem a capacidade de prevenção dessas doenças e até de alguns acidentes de trabalho, porque ela favorece aí o fortalecimento de algumas musculaturas. Um exemplo que eu posso citar foi um colega que alguns dias atrás estava caminhando na rua normalmente, ele praticava ginástica laboral dentro do ambiente de trabalho, ele pisou em falso e deu aquela torcidinha ali no tornozelo. Se ele fosse um funcionário que não praticasse a ginástica laboral, não tivesse atividade física incorporada no dia a dia dele, a musculatura do tornozelo dele estaria bem mais fraca, e aí ele poderia ter torcido o pé para valer e ter sofrido uma lesão aí ligamentar ou até uma fratura óssea. Então é muito importante aí a prática de exercício, fortalecimentos musculares. Isso aí só traz um bem para a nossa saúde. Bom, isso aí era o que eu tinha para passar para vocês, né? Falar um pouquinho aí da NR17. Agora você que é funcionário SP, você vai procurar o seu supervisor, ele vai estar te fornecendo uma avaliação desse treinamento e você vai estar respondendo algumas perguntinhas aí para você poder ser certificado na NR17, ok? Deixa aí um abraço aí para vocês, desejo que todos trabalhem sempre em segurança, que voltem para casa assim como vocês vieram para o trabalho, ok? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, aí, independente do horário aí que você vai estar assistindo esse vídeo.